Fala galera, hoje vamos analisar o vídeo do Humberto Matos tentando ensinar economia. Ele seria supostamente a pessoa com maior noção de economia da Soberana. Será mesmo? Vamos dar uma analisada nisso. Isso, hoje vamos reagir mais uma vez ao Fernando Urich. Gosto de reagir ao Fernando porque ele é um cara que fala de economia, é um liberal que fala de economia. E, enfim, é sempre uma boa maneira da gente colar no conteúdo deles para oferecer uma contraposição ao conteúdo deles. Eu acho interessante essa dinâmica porque o conteúdo liberal é um conteúdo que reforça a ideologia do capitalismo, né? Então, a gente quer contrapor essa ideologia, então nada como utilizar o que eles dizem para se contrapor ao que eles dizem. Também é uma maneira de burlar o fato da gente não ter espaço que eles têm, né, nos locais de debate, né? Até porque, às vezes, quando acontecem de nos dar esse tipo de espaço, acontece, por exemplo, o que aconteceu com a Renata Barreto quando conversou lá com o camarada Elias Jabbour, e o resto, todo mundo sabe, é história. Então vamos acompanhar aqui um trechinho do Fernando Urich, mais uma vez no Vilela, lá no podcast do Inteligência Limitada. Alô Vilela, chama nós, hein? Você pegou aí o nosso contato, já falou algumas vezes que vai chamar nós, Vilela, chama nós, dá aquele espaço aí para fortalecer a comunada das internet, beleza? Vamos ver então aqui, vou botar na tela para vocês e bora pro react. Explica o que é inflação. Pelo que eu entendi imprimir mais dinheiro gera inflação. Por quê? Sim, não é tão simples. Ah, não? Não, melhorou. Sim e não é tão simples. Já melhorou, já tinha visto coisas piores por aqui, né? O Vilela deu a linha para ele, que é a linha que o liberal gosta, né? O que é inflação? É imprimir mais dinheiro? Não é, né, galera? Inflação é a desvalorização da moeda. Mas vamos ver o que o Fernando vai dizer aqui. Você viveu a época da hiperinflação? Claro, eu sou de 80. Então, eu vivi. Aí eu vou discordar de ambos, mas ok, também não é nada tão grave, né? Para mim, tá? Eu aprendi, né, nos manualzões liberais de economia, estou falando aqui em termos liberais mesmo, que é a linguagem que eles falam, que hiperinflação é quando a moeda não é utilizada mais nem para a realização de trocas. Ou seja, quando você vai no mercadinho, eles não aceitam moeda. Não, você me dá outra coisa aí porque moeda não aceito. Isso aconteceu, por exemplo, na hiper da Alemanha, né, no pós-guerra. Nós não chegamos nesse estágio no Brasil. Então, o que a gente entende, e olha, eu estou dando uma visão liberal da parada, é que tecnicamente nós não tivemos hiper no Brasil. Nós tivemos uma superinflação, tá? Não chegamos a ter hiperinflação porque os contratos continuavam sendo liquidados em moeda corrente, seja em cruzados, seja em cruzeiros, que eram as moedas que nós tivemos aí ao longo do nosso processo inflacionário. Foi bizarro o nosso processo inflacionário. A gente chegou a ter 5 planos econômicos em 3 anos, ou seja, a moeda trocava de nome, recolhia-se todas as notas, imprimiam-se notas novas, todo mundo tinha que levar o dinheiro no banco para trocar. Se você perdesse o prazo, o dinheiro perdia totalmente o valor. Às vezes era tão rápido que tinha que se fazer essa troca que não dava tempo, que você levava o dinheiro no banco, eles carimbavam, gente, as notas. Tipo, era cruzeiro. Não, agora não é mais cruzeiro, é cruzeiro novo. Então tu leva lá a nota do cruzeiro e se carimba, né? Cruzeiro novo escrito. Teve isso no Brasil. Até os preços eram indexados ao dólar, né? Então, vamos dizer assim, quem pautava os preços era o dólar, né? Mas os contratos continuavam sendo liquidados em moeda corrente. Então, tecnicamente, né, não tivemos hiper no Brasil, tá bom? Mas vamos ver, ok. Eles estão dizendo aqui que sim, o Fernando é um cara mais ou menos da minha idade, eu vivi isso, ele também deve ter vivido. E eu não vou crucificá-lo por dizer que teve hiper no Brasil, mas o papo é esse, tá? Nos livros liberais de economia, tecnicamente não teve hiper no Brasil. Ele já começa o vídeo dizendo que a definição de hiperinflação baseada em livros e autores liberais é quando há uma perda completa de confiança na moeda e as pessoas param de usar o dinheiro como um meio de troca. De forma meio conveniente, ele não cita quais autores liberais e em quais livros ele aprendeu isso. O que é definido como liberal muitas vezes é amplo demais, e acaba colocando no mesmo balaio autores completamente diferentes.
Um exemplo disso é que Smith e Friedman são considerados liberais, apesar de serem autores bem diferentes. De qualquer forma, clarificando um pouco essa confusão conceitual, o primeiro livro que estudou de forma mais séria e profunda o conceito de hiperinflação foi A Dinâmica Monetária da Hiperinflação, do Philip Kagan, que definiu a hiperinflação como uma inflação mensal que excede níveis de 50% e permanece assim por pelo menos um ano. Essa seria talvez a definição mais amplamente aceita. No caso do Brasil, houve alguns anos na qual a inflação chegou nesses patamares, então dá para se dizer sim que tivemos hiperinflação. Vamos explicar pro pessoal o que era. Você tava no supermercado, tinha um maluco na hora remarcador de marcando. preço. Você tinha que pegar os produtos que não estavam marcados, por exemplo, você quer um leite condensado. Vilela também é da contemporaneidade. Aqui hoje nós estamos entre 3 semi-boomers, vai? Eu, Vilela e Fernando, tá? Todos do início ali da década de 80, e a gente viveu isso. É bizarro mesmo, galera, era bizarro. Eu já falei isso em outros momentos, mas não é demais falar, talvez vocês ainda não tenham ouvido. Era comum no Brasil assim, a galera receber o salário e correr para o supermercado no mesmo dia, porque como os preços subiam diariamente, se você deixasse para comprar uma semana depois, 10 dias depois de ter recebido, você comprava bem menos com a mesma quantidade de salário. Havia uma coisa chamada gatilho salarial no Brasil. Então todo mês o salário aumentava. Então assim, você recebia, lá pelo dia 15, 20 era calculado, sei lá, a inflação, uma prévia de inflação, e os salários eram reajustados. Então no mês seguinte você já ganhava mais, para a princípio repor as perdas de uma inflação acelerada. Agora, o problema era no meio do mês, entende? No dia que você recebeu o salário, ok, o salário foi reajustado, ele tem um valor. Mas no dia 15, ele já está valendo, sei lá, 30% menos. Você está comprando 30% menos de coisa. Isso gerava um problema, galera, que era o seguinte: como corria todo mundo nos mesmos dias do mês para o supermercado, naquela primeira semana do mês ali que o pessoal vai recebendo, faltava produto, gente. Você tinha picos de consumo e às vezes alguns produtos específicos sumiam, né? Porque depender da entre safra, coisa assim, não resistiam àquela pressão daqueles dias de maior demanda, né? E é bom os mais jovens saberem disso, porque além disso ser da nossa história, isso ajuda a compreender o medo que os nossos economistas, os mais velhos, têm da inflação. A gente nunca mais teve uma inflação parecida com aquela que a gente teve. Sei lá, a gente chegou a ter 1.200% de inflação no ano. A gente hoje, se tiver 10% de inflação no ano, a mídia do setor econômico está arrancando os cabelos da cabeça. Tá? Então, assim, há um fantasma da inflação no Brasil que piora ainda mais, que enviesa ainda mais o olhar dos nossos economistas, sobretudo os de mercado, quando o assunto é o controle inflacionário. E por isso que hoje a nossa economia está nessa camisa de força aí. Pega o de trás que ele não teve tempo de remarcar. Não era isso daí? O pessoal até brincava que era melhor você andar de táxi do que de ônibus, porque o ônibus você pagava na entrada. O táxi você pagava quando saía. Então o dinheiro já tinha desvalorizado tanto que saía mais barato do que o ônibus. Perfeito. Esse é o cenário que a gente viveu na década de 80, que a gente chama de cenário de alta inflação e em alguns momentos de hiperinflação. O que é uma hiperinflação? É quando o dinheiro perde poder de compra por hora. Cara, é assustador. Ele não consegue planejar nada. Ele está colapsando a cada hora. É um negócio bizarro. E realmente a gente viveu isso em alguns anos na década de 80 e no início dos anos 90. Mas... vocês entenderam, eu discordo dessa definição de hiper aí do Fernando, mas ok, não vai ser nisso que eu vou me apegar. Claro que aquilo foi um período de exceção e que é difícil se repetir. Mas para explicar a inflação, e depois a gente volta a alguns episódios da década de 80, que é bacana também para entender bem. Até o lance do plano do Collor, plano cruzado, plano Collor. Mas inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Que traduzido para... Melhorou, né, galera? Melhorou, porque tem gente que vai lá e define a inflação como o aumento dos preços. Não é, isso é como a gente percebe a inflação, tá? A inflação é a desvalorização da moeda. Eu diria que dá para dizer que ambas definições estão corretas. Dizer que um leite custa R$5 é a mesma coisa que dizer que R$5 custa um leite. Se há um aumento generalizado de preços, automaticamente há uma depreciação generalizada no valor da moeda. O leite não fica mais caro em relação ao nada, ele fica mais caro em relação ao dinheiro. Por isso, o valor da moeda só tem sentido se comparado com outra coisa. Vamos lá. O leigo, o cidadão comum,
é quando o cara percebe que o salário dele que comprava uma cesta básica mês passado, no mês seguinte ele compra 90% de cesta básica. Falta dinheiro. Então, falta dinheiro, então o dinheiro está perdendo o poder de compra. Isso é inflação. Agora, essa inflação ela pode ocorrer de várias formas. Não apenas imprimindo dinheiro, essa é a forma mais rudimentar e mais clara, mas não apenas por isso. Porque a gente pode ter, às vezes, um choque de oferta. Pô, quebra de safras, quebra de choque de petróleo. Isso também causa inflação porque tem menos produto. A oferta de dinheiro não mudou, a quantidade de dinheiro não mudou, que está em circulação, mas tem menos produto. A economia está produzindo menos. Então, isso também pode gerar inflação. Mas a gente diz que a inflação realmente está relacionada ao dinheiro, porque o dinheiro perde poder de compra. Não é apenas um bem específico. Dificilmente, tá, gente? Assim, ó, a impressão de dinheiro pode causar inflação? Pode. Quando causa uma inflação de demanda. Então, se você continua sustentando déficits públicos no momento de economia aquecida, de mercado de trabalho aquecido, de gargalos estruturais produtivos já atingidos, aí você está dando um estímulo monetário na economia que já está altamente aquecida. Aí você vai ter uma inflação produzida por impressão monetária. Mas, gente, esse é um caso que não é o mais comum de inflação, tá? A inflação, ela tem hoje em dia um componente de choque de custos, que é o que o Fernando está falando aqui até então, e um componente muito grande de expectativa, né? Porque os mercados vão ajustando as suas margens, tá? Mas enfim, vamos seguir aqui, vamos ver o que mais que ele vai desenvolver. Essa descrição que ele está fazendo aqui nada mais é do que a descrição por trás da ideia da MMT, que é uma sigla que significa Modern Money Theory, em português, Teoria Monetária Moderna. A ideia por trás da MMT é que o Estado não tem como falir, porque ao ter soberania monetária, ele pode simplesmente imprimir dinheiro para honrar suas dívidas. MMT também propõe que o Estado possa gerar dinheiro como uma forma de estimular a economia e atingir a plena taxa de emprego, sendo a única restrição a isso a própria inflação, tendo o Estado obrigação de políticas econômicas e fiscais para controle inflacionário. Então, mesmo aqueles que advocam pela teoria monetária moderna sabem que não se pode expandir a oferta monetária de forma indiscriminada, porque isso pode sim gerar inflação. Apesar do nome, essa teoria é bem antiga. As primeiras ideias que vieram a fazer parte dessa teoria vêm do economista alemão George Friedrich Knapp, no livro A Teoria Estatal da Moeda, de 1905. E essas ideias evoluíram bastante com Aba Lerner na década de 40. Essa é uma teoria que é considerada heterodoxa e por muito tempo não teve muita relevância. Porém, depois da crise de 2008, ela passa a ganhar um nível de popularidade maior, e atualmente é algo que está em pauta. Existem muitas objeções a essa teoria, mas como vamos entrar de forma mais detalhada sobre a questão da impressão da moeda mais para frente, podemos seguir com o vídeo por enquanto. Aumento de preço, cara, são todos os bens. E por que imprimindo mais dinheiro ele perde poder de compra? É lei de oferta e demanda. Assim, tem mais dinheiro circulando. Essa pra mim é... Eu tive algumas pílulas vermelhas da Matrix na minha vida. A da inflação foi uma delas. Quando eu li um livro chamado O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, de um autor americano chamado Murray Rothbard, onde eu finalmente entendi o que era inflação. Lá vem Murray Rothbard. Lá vem. Já começou mal, tá? Não, assim, ó, essa história de oferta e demanda não funciona para moeda, gente. Vou deixar ele desenvolver o raciocínio, eu já vou explicar por que lei de mercado não se aplica à moeda, tá? E na verdade é bastante simples. E que, em síntese, é a lei de oferta e demanda aplicada para o dinheiro. Se tivéssemos milhões, bilhões de Ferraris, a Ferrari ia custar muito menos do que custa. Com certeza. Então, quanto maior a abundância de um bem, menor tende a ser o seu preço. Quanto mais escasso for esse bem, maior tende a ser o seu preço. A mesma coisa vale para o dinheiro. Então, quando tem muito dinheiro em circulação e crescendo essa oferta de dinheiro, o preço do dinheiro cai. Ou ele vale menos. Faz sentido. Ou seja, a gente precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens. Esse é o fenômeno inflacionário. Então, peraí. Essa história de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens teoria quantitativa da moeda, ela é furada, tá, gente? Já é superada já há bastante tempo. Aliás, o Marx já criticava ela lá atrás e ela viveu sendo recalchutada e cada vez que ela era recalchutada, ela era refutada. Mas vamos lá, por que
Primeiramente, precisamos entender o que é a teoria quantitativa da moeda. Essa é uma teoria que diz que há uma relação direta entre a oferta monetária e o nível de preços. A primeira pessoa a perceber uma relação entre essas duas variáveis foi Nicolau Copérnico em 1526. Isso mesmo, a mesma pessoa que desenvolveu a teoria heliocentrista. Copérnico, a pedido do rei da Polônia, criou um livro chamado Tratado sobre o Dinheiro. Havia nesse tratado a ideia de que o debasement por parte dos reis, processo na qual as moedas eram cunhadas com uma quantia cada vez menor de ouro, acabava aumentando o preço dos bens de forma geral. Essa teoria, ao decorrer dos anos, passou pelo desenvolvimento de diversos pensadores, como Jean Bodin, David Hume, John Locke, David Ricardo, John Stuart Mill, e ela chega finalmente ao seu ápice de desenvolvimento em 1907 com Irving Fisher. Fisher foi responsável por criar a seguinte equação de troca. Como podemos ver, dentro dessa equação é suportado a ideia da teoria quantitativa da moeda, de que há uma relação direta entre oferta monetária e nível de preços. E sim, é verdade que muitos autores teceram críticas a essa teoria, incluindo, é claro, o próprio Marx. A visão de Marx sobre o assunto é que os preços dos bens, ou seja, a relação de troca entre bens e dinheiro, é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário contido nesses bens e no dinheiro. A partir disso, pode-se dizer que a soma de todos os preços é também equivalente à soma de todas as quantidades de tempo de trabalho socialmente necessário contido nos bens e contido no dinheiro. A primeira crítica que eu tenho com relação a isso é que o dinheiro da qual Marx se refere é, nesse caso em específico, o ouro. E é claro, poderia ser outra commodity como prata ou bronze, mas segundo Marx, essas commodities possuem um valor que depende do trabalho, enquanto papel moeda não. No capítulo 3 do primeiro volume de O Capital, vemos exatamente isso. Caso o valor da soma de todo o papel moeda fosse o dobro da quantia de reserva de ouro, isso também dobraria o nível de preço dos bens de forma geral. Cédulas de dinheiro, nas quais se imprimem denominações monetárias como 1 libra, 5 libras, etc., são lançadas no processo de circulação a partir de fora, pelo Estado. Enquanto circulam em lugar de quantidade de ouro da mesma denominação, elas não fazem mais do que refletir em seu movimento as leis do próprio curso do dinheiro. Uma lei específica da circulação das cédulas de dinheiro só pode surgir da sua relação de representação com o ouro. E tal lei é simplesmente aquela que diz que a emissão de papel moeda deve ser limitada à quantidade de ouro ou prata, simbolicamente representada pelas células, que teria efetivamente de circular. É verdade que a quantidade de ouro que a esfera da circulação é capaz de absorver oscila constantemente acima ou abaixo de certo nível médio, mas o volume do meio de circulação num dado país jamais diminui abaixo de um certo mínimo facilmente fixado pela experiência. Que essa quantidade mínima mude constantemente seus componentes, isto é, que ela seja sempre substituída por outras peças de ouro, não altere em nada na sua grandeza e em seu movimento constante na esfera da circulação. Desse modo, ela pode ser substituída por símbolos de papel. Se hoje todos os canais da circulação fossem preenchidos com papel moeda até o máximo de sua capacidade de absorção, amanhã eles poderiam ter esse limite excedido em virtude das oscilações da circulação das mercadorias. Perder-se-ia, então, toda a medida. Mas se o papel moeda ultrapassasse a sua medida, isto é, a quantidade de moedas de ouro da mesma denominação que poderia estar em circulação, ele representaria, abstraindo do perigo do descrédito geral, apenas a quantidade de ouro determinada pelas leis da circulação das mercadorias, portanto, apenas a quantidade de ouro que pode ser representada pelo papel moeda. Se a quantidade total de cédulas de papel passasse a representar, por exemplo, 2 onças de ouro em vez de 1 onça, então 1 libra se tornaria, por exemplo, a denominação monetária de 1/8 de onça em vez de 1/4. O efeito seria o mesmo que se obteria caso o ouro sofresse uma alteração em sua função como medida dos preços. Os mesmos valores que antes se expressavam no preço de 1 libra seriam agora expressos no preço de 2 libras. Com base nisso, dá para se dizer que para Marx,
A teoria quantitativa da moeda funcionava na relação entre papel, moeda e ouro, mas não na relação entre ouro e bens. Agora, o questionamento que fica aí para Humberto Matos é como essa noção marxista funcionaria na sociedade atual, dado que nosso dinheiro não é mais lastreado em nada, e a oferta monetária pode ser dobrada em questão de segundos com apenas uma decisão do Banco Central, produzindo dinheiro sem qualquer tempo de trabalho socialmente necessário. O segundo ponto que pode ser dito sobre isso é que a própria noção de valor-trabalho não tem mais qualquer validade dentro da economia moderna. Na década de 1870, aconteceu o que ficou conhecido como Revolução Marginalista, que criou a noção de utilidade marginal, e substituiu a antiga noção de valor-trabalho, na qual os economistas clássicos como Adam Smith e Karl Marx acreditavam. Então essa própria crítica do Marx deixa de fazer sentido dado que ele trabalha com uma premissa que já foi refutada academicamente, que hoje não é mais usada. Mas até podemos sim dizer que houve bons críticos da teoria quantitativa da moeda. O próprio John Maynard Keynes foi um deles. Ele diz, por exemplo, que a demanda por dinheiro é influenciada pela taxa de juros, e que isso pode ter efeito na inflação. Ele também introduziu o conceito de preferência de liquidez, que é relacionado aos desejos das pessoas por guardar dinheiro, tanto para transações quanto como forma de precaução. A própria velocidade de circulação do dinheiro que vimos na equação de troca do Weber-Fischer nem sempre é um valor constante, fazendo com que não necessariamente a proporção entre oferta monetária e nível de preço seja exata. Depois do Keynes na década de 30, essa teoria perdeu um pouco o foco, voltando novamente a ter grande relevância com Milton Friedman e sua escola monetarista na década de 70, e hoje ela novamente se encontra em baixa. Tá, então isso significa que essa teoria já foi refutada? Mais ou menos. Existe uma série de estudos que foram feitos no século passado que demonstraram que no curto prazo não necessariamente há uma correlação entre oferta monetária e inflação, mas no longo prazo, ou seja, quando falamos de 10, 20 ou 30 anos, essa relação se torna praticamente 1 para 1. Colocarei na descrição os estudos, mas já citando alguns, tem o Secular Price in Historical Perspective, da Anna Schwartz, de 1973, o The Dynamics of Inflation in Latin America, do Robert Vogel, de 1974, e o Two Illustrations of the Quantitative Theory of Money, do Robert Lucas Jr., de 1980. Além disso, os estudos também demonstraram que países onde o nível de inflação é muito alto, a correlação é ainda maior, o que significa que nesses casos não precisaria de um longo período de tempo para averiguar essa correlação entre oferta monetária e inflação, enquanto para países com índice de inflação baixo, essa correlação não vai ser tão visível a não ser no longo prazo. Com base nisso, podemos dizer que essa teoria pode não funcionar para todo e qualquer cenário, até porque correlação não implica em causalidade, mas isso não significa que ela foi completamente descartada como Humberto quer insinuar, e ela tem sim certa validade dentro do pensamento econômico atual. Vamos continuar. Esse papo não serve para o dinheiro, galera. É o seguinte: a lei de mercado, né, é o que o Fernando explicou aqui e é bastante intuitiva, né? Você, né, se eu tenho, sei lá, banana para vender e ninguém quer comprar banana, né? Porque todo mundo tem banana para vender, banana é a coisa mais fácil, assim, eu não consigo achar comprador para minha banana, porque enfim, é muito fácil comprar banana, é muito abundante banana. Bom, essa minha banana vai custar pouco, né? Vai ter um preço baixo. Se só eu tenho banana para vender no mundo, são escassas as bananas, então o preço da banana sobe, tá? Esse raciocínio é bastante intuitivo. Só que isso vale para banana, sabe por quê? Porque eu fico cheio de banana, né? Pô, ficou... Bom, deixa pra lá. Eu como uma banana, porque eu gosto de banana, porque eu como 2 bananas, daqui a pouco eu não quero mais banana, porque, enfim, eu não posso mais ver banana, entendeu? As pessoas ficam cheias de banana. Não vale pro dinheiro, gente. Isso não vale pro dinheiro, sabe por quê? Porque ninguém fica cheio de dinheiro, entendeu? Você... Ferrari, que ele citou ali, né? Isso vale pra Ferrari, porque daqui a pouco eu tenho uma Ferrari, 2, 10, 50 Ferraris. Eu posso ser o bilionário mais excêntrico do mundo, ali um pouco eu tenho 50, 100 Ferraris, eu vou dizer, tá, não... Perdeu a graça isso, já tenho 100 Ferraris, entendeu? Perdeu a graça. Dinheiro perde a graça? Tipo assim, alguém fica cheio de dinheiro?
Já pensou? O cara juntou 100 bilhões de dólares e dizer, não, tá bom, não quero mais. Eu vi algum bilionário fazer isso? Alguém fica cheio de dinheiro? Entendeu? Assim, a lei de mercado, ela funciona porque, né, a gente fica cheio, né, daquilo. A gente se satisfaz com determinado nível de qualquer mercadoria. Mas o dinheiro não é uma mercadoria comum, né? Os keynesianos vão dizer que não é uma mercadoria, o Marx vai dizer que é uma mercadoria especial, mas de qualquer maneira não é uma mercadoria como as outras. Porque eu fico cheio de Ferrari, eu fico cheio de banana, eu fico cheio de qualquer coisa, eu não fico cheio de dinheiro. Se eu tiver 200 bilhões, eu vou ter mais ganância ainda para juntar 400 bilhões. Por mais que as minhas próximas 100 gerações não tenham condições de gastar esses 400 bilhões e eu simplesmente não faça ideia do que eu possa fazer com tanto dinheiro. Ainda assim eu vou querer mais. Tá? Então assim, esse é o motivo, tá, da lei de mercado não se aplicar à moeda. Ninguém fica cheia, assim, a pessoa, tô cheio de dinheiro, não quero mais, tá? Não existe isso, tá? Eu fico cheio de banana. Olha o nível de argumentação do cara. Complicado. Vamos lá, não vou agir de má fé porque apesar do exemplo esdrúxulo deu pra entender o que ele quis dizer. Curiosamente, esse argumento é um argumento marginalista. Um tanto quanto contraditório um comunista usar esse tipo de argumento, mas tudo bem. É de fato verdade que quanto mais Ferraris você tiver, menor será a satisfação ao adquirir uma nova Ferrari. Essa é a noção simplificada da lei da utilidade marginal decrescente. Geralmente, é dito que essa lei não funcionaria para o dinheiro, mas será mesmo? Uma pessoa com 500 milhões de reais, ao ganhar mais 1 milhão, vai sentir o mesmo nível de satisfação que teve ao fazer o primeiro milhão? Acho que não. Mas mesmo que deixássemos essa questão de lado, o que você quer dizer quando diz que a lei de mercado não funciona para o dinheiro? Você está dizendo que a demanda pelo dinheiro não pode ser calculada? Que ela é infinita? Porque isso simplesmente não é verdade. O próprio exemplo que você deu dos ciclos já te refuta. O patrimônio de uma pessoa rica não é formado por 100% de dinheiro. Ela é formada por casas, por carros, por bens, por ativos no geral. Apenas uma pequena parcela do patrimônio é formada por dinheiro. Isso significa que a demanda por dinheiro em si não é infinita, pois se fosse, essas pessoas iriam preferir manter grande parte do patrimônio em dinheiro e não em ativos. O Elon Musk é um grande exemplo disso. Analistas da Bloomberg dizem que dos 250 bilhões de dólares em patrimônios que ele tem, apenas 1% disso é formado por dinheiro de fato. O que significa que a demanda dele por dinheiro não é tão alta. Essa demanda também varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. O Elon Musk é alguém que não tem aversão ao risco, e por isso ele prefere ativos de baixa liquidez, como empresas, do que ativos de alta liquidez. Outros bilionários podem não concordar com essa visão, preferindo manter uma parcela maior de seus patrimônios em dinheiro. Além disso, há situações que podem alterar a demanda monetária. Uma delas é uma queda na taxa de juros. Quando o juros está baixo, as pessoas tendem a pedir mais empréstimos, aumentando a demanda monetária. Há também o cenário de inflação alta. Quando a inflação é muito alta, as pessoas sabem que o dinheiro vai perder cada vez mais valor, então compensa gastar tudo em bens do que guardar dinheiro. Vemos isso nos mercados brasileiros na época da hiperinflação, na qual todo mundo corria para comprar o mais rápido possível. Obviamente isso não afeta apenas as classes mais baixas. Ela também afeta as classes de pessoas que têm muito dinheiro. E essas pessoas deixam de guardar dinheiro em si e passam a buscar formas de se proteger da inflação. Por exemplo, comprando commodities como ouro ou prata, ou até mesmo títulos da dívida pública corrigidos pela inflação, o que é também um exemplo da diminuição da demanda monetária. Então esse fenômeno pode ser tanto enxergado como os bens estão subindo de preço porque todo mundo está demandando eles, como também o dinheiro está ficando mais barato, porque a demanda pelo dinheiro está diminuindo. Mas vamos seguir aqui. Então a mesma lei de oferta e demanda que vale para todos os bens da economia, vale para o dinheiro também. Não vale. Essa para mim é o insight principal que eu gostaria que todo mundo aqui entendesse, que é lei de oferta e demanda também vale para o dinheiro. Fica muito claro com essa explicação. E como você resolve... Então, Vilela, você me leva aí, que eu lhe dou outra explicação, você vai achar convincente também, tenho certeza, hein? Pois então, naquela época dos anos 80, o problema é que
o governo imprimia dinheiro quase que de forma assim direta para bancar os seus gastos. Não apenas imprimindo dinheiro físico, papel moeda, correta, mas também camarada. a forma Imprimia dinheiro, sim. Mas o problema não era esse. O problema é que ele gastava o que ele estava emitindo também em quantidade para comprar moeda estrangeira. O problema da nossa superinflação, moçada, era a falta de moeda estrangeira. Faltava doleta, faltava dólares, tá entendendo? Então aí nós tínhamos sempre uma crise na balança de pagamentos, tinha que ter dólar e aí o Banco Central tinha que comprar dólar. Aí tu imagina, o preço do dólar já estava subindo e entra o Banco Central comprando mais. Bom, sobe mais ainda, tá entendendo? Né? Por quê? Porque a gente não emite o dólar, entendeu? Aí você tem ali um mercado que você tem que disputar, né? Por essa moeda. A gente não emite o dólar. Então, assim, o problema não era a emissão, o problema era a falta de dólar. Claro, depois vai ser produzido, além deste problema, a persistência deste problema fez surgir um outro problema ainda mais grave que potencializou este problema, que foi a indexação da nossa inflação, né? Produzindo um fenômeno inercial na nossa inflação. O que é esse fenômeno inercial? É quando os preços do passado passam a corrigir os preços do futuro. Como assim? A inflação do passado é projetada para o futuro. Como a inflação é muito alta, os agentes econômicos eles perdem a referência material de preço e começam a precificar a partir das expectativas, ou seja, a partir dos índices de inflação. Então você já tem índices de inflação dizendo, olha, a inflação está correndo em 70%. Poxa, se ela está correndo em 70%, eu não posso não remarcar meu preço dentro desse intervalo que ela está marcando 70% em menos de 70%. Então aí os agentes econômicos já ficavam remarcando os preços a partir de expectativas de inflação. Ou seja, os próprios índices de inflação acabavam produzindo a repetição desses índices. E quando isso acontece, você acaba ganhando uma projeção da inflação onde ela acelera. Veja, uma outra questão importante da economia, gente, né, da macroeconomia, é que uma inflação baixa ou até mesmo moderada, porém estável, não chega a ser um grande problema. A inflação começa a assustar quando começa a aparecer o fenômeno da aceleração. Então você tem uma inflação no mês de 0,25, no mês seguinte já dá 0,50. No mês seguinte já dá 1%. No outro mês, 1,75%, 2%. Poxa, aí você está percebendo uma aceleração do processo inflacionário que pode chegar ao infinito, que foi o fenômeno que nós vivemos. Que a partir do momento que você não controla isso, você tendo a persistência do fenômeno inflacionário no tempo, com um nível de aceleração, você produz uma mecânica de indexação que vai gerar essa inflação inercial. Os agentes começam a precificar a partir de expectativas, a partir de índices. Tá? Então, assim, o problema da nossa inflação dos anos 80 e início dos anos 90 não era a impressão de dinheiro. Foi um problema persistente de falta de dólares, tá? um descontrole, faltavam instituições, faltavam regramentos, tinham coisas bizarras no Brasil. Gente, o Banco do Brasil tinha uma conta movimento que emitia moeda. Só que essa não é a função de um banco de varejo, tá? Isso é função de banco central. Então, assim, claro, a gente é contra teto de gastos, âncora fiscal, essas coisas, mas não quer dizer que a gente é contra a existência de regras fiscais, né? A gente quer derrubar o capitalismo, mas enquanto a gente não consegue, a gente tem que procurar entender como que ele funciona. E o capitalismo, para funcionar direito, precisa sim de regras fiscais. Você precisa ter uma institucionalidade que garanta o melhor funcionamento da moeda. Não se tinha essas coisas. Então, se descuidou da questão da inflação por muito tempo, por causa da falta de dólar, isso criou um problema crônico, acelerou a inflação. Então, quando começa esse processo inflacionário, começa a haver um processo de indexação que vai produzir um grave fenômeno de inflação inercial. Por isso que nós tivemos tantos planos econômicos no Brasil ao longo desse tempo. Então, você teve o
plano cruzado, o plano verão, o plano Collor 1, o plano Collor 2 e depois o plano real. Se eu não me engano, é mais ou menos essa a ordem das coisas, mas se não for, é alguma coisa nesse sentido. Porque se identificava o problema, se criava alguma maneira de tentar conseguir frear o processo inflacionário, quase sempre medidas liberais, então se tentava reduzir a impressão de dinheiro. O mais drástico desses planos foi o plano Collor, né, que confiscou a poupança para quê? Para eliminar a reserva monetária na veia. Olha, tem muito dinheiro, o que que faz? Pega metade e tira de circulação, vai resolver o problema da inflação. Quer dizer, nada mais liberal que isso. E logicamente deu merda, porque o problema da inflação não era a impressão de dinheiro. Então, nós tínhamos um problema inercial que só vai ser corrigido lá com a URV, né, que vai indexar toda a economia, preparando a economia para a transição de uma moeda indexada ao dólar. Tá? Então, assim, o problema não era impressão de dinheiro, como o Fernando vem começando a dizer aqui, mas eu já aproveitei para dar todo o script para vocês. Na realidade, o Brasil tinha sim reservas internacionais, mas dizer que houve hiperinflação por falta de dólar é um reducionismo barato que não explica absolutamente nada. Vamos lá. Um pouco antes do golpe militar de 64, o Brasil não estava numa boa situação. Havia um déficit público muito grande. Nosso sistema interbancário ainda não era tão desenvolvido, e a forma como o Estado se financiava era através da expansão da oferta monetária. Isso acabava refletindo na inflação que estava bem alta na época. Assim que os militares tomam o poder, eles implementam o PAEG, que tinha como objetivo o desenvolvimento econômico e o controle inflacionário. Sob esse novo governo, foi criado o Banco Central. Naquela época, quem detinha a autoridade monetária era o Banco do Brasil, que era tanto um banco governamental quanto comercial. Além disso, foi feito reestruturações no sistema da dívida pública, que permitia que o Estado utilizasse esse recurso como uma forma de se financiar, em vez do aumento direto da oferta monetária. Esse plano acabou dando certo, e os anos seguintes ficaram conhecidos como o milagre econômico brasileiro. Na década de 70, acaba acontecendo a crise do petróleo, e o que o Brasil começa a fazer para sair dessa crise é justamente endividamento externo como uma forma de tentar investir na indústria de petróleo nacional e na exploração de outras fontes de energia, como o próprio etanol. Em apenas 15 anos, então, a dívida pública externa do Brasil, que antes era praticamente inexistente, chega a corresponder a mais de 30% do PIB. Como se não bastasse isso, a dívida interna também aumenta. A dívida em si não é um problema. O ponto é a forma como você paga essa dívida. O Brasil estava tão endividado que o governo deixou de lado toda a política de controle da base monetária e passa a imprimir dinheiro como uma forma de financiar suas dívidas. E é claro, existem fatores cambiais envolvidos, mas só a ação de comprar dólar não poderia gerar um descontrole cambial tão grande. Esse descontrole só é possível com uma expansão da oferta monetária exacerbada, pois isso aumenta tanto a oferta da nossa moeda no câmbio internacional que deprecia totalmente seu valor. Então, necessariamente, a impressão de moeda é um fator determinante tanto para gerar essa depreciação cambial exagerada, quanto para gerar um excesso de liquidez interna que acaba causando a inflação. Vamos dar uma olhada agora em alguns gráficos que eu peguei do estudo Monetary and Fiscal History of Brazil. Esse estudo foca justamente nas relações históricas que levaram o Brasil a essa crise e qual foi o resultado de cada plano de contenção da inflação que existiu. Como podemos ver, tanto a dívida interna quanto a externa aumentou bastante. Agora, olhando o gráfico da inflação, notamos exatamente o que eu falei. A inflação acompanhou o crescimento da oferta monetária durante todo o período de altas inflações no Brasil. O único período do Brasil que a relação entre oferta monetária e inflação teve uma diminuição foi justamente depois do Plano Real, na qual a inflação era mais baixa. E é engraçado porque no gráfico podemos ver que teve um ano que a inflação chegou a 6.000%. Isso significa efetivamente que o preço geral aumentou 60 vezes. Agora imagine só se daqui a um ano o leite que hoje custa R$5 passasse a custar 300. Um carro de 50 mil passasse a custar 3 milhões. Uma casa de 500 mil passasse a custar 30 milhões. É simplesmente impossível imaginar esse cenário sem que haja uma impressão exagerada de dinheiro, porque nem existe dinheiro suficiente no Brasil para que as coisas possam custar isso. Todas as hiperinflações da história sempre tiveram a expansão da base monetária como fator determinante.
E não tem como isso ser diferente para o Brasil. Além disso, o Plano Real, diferentemente dos outros planos, foi bem sucedido exatamente porque ele atacou o problema na raiz. Em vez de usar soluções mirabolantes como o congelamento de preços, que houve em planos anteriores, e só resolvia durante um período curto de tempo, o Plano Real foi bem diferente em diversos sentidos. Para evitar ter que se financiar através da impressão monetária, eles resolveram implementar novos impostos e diminuir também alguns déficits fiscais. Esse aumento das reservas bancárias serviu justamente para mais uma vez controlar a oferta da moeda. Com os bancos sendo obrigados a manter 100% das reservas em novos depósitos, eles teriam que ter menos dinheiro para emprestar, diminuindo a oferta monetária no geral. A taxa de juros elevada é algo que vem com essa mesma ideia. Com uma taxa alta, a oferta monetária para o público diminui. Já a paridade da URV ao dólar era uma forma de garantir que tanto a demanda quanto a oferta monetária seria controlada ativamente pelas autoridades monetárias, para que o valor dessa moeda estivesse sempre próximo ao dólar, mesmo que não houvesse de fato um lastro. Isso garantia uma certa confiança nessa nova moeda. Por fim, a indexação dos preços em URV conseguiu acabar com a inflação inercial, mesmo que os pagamentos ainda fossem feitos em cruzeiro real. Os agentes econômicos já percebiam que os preços em URV se mantinham estáveis, e isso diminuía a expectativa de inflação. Isso só foi possível porque a URV estava indexada ao dólar, o que limitava a capacidade do governo de aumentar a base monetária. Enfim, diria que no mínimo é curioso dizer que a impressão monetária não foi um problema dado que a inflação acompanhou o crescimento monetário em todo o período de alta inflação. E o primeiro plano que resolve parar de vez essa inflação é justamente o plano que foi capaz de resolver a inflação. Eletrônica, que é um pouco mais complexa, criando dígitos na conta dos bancos públicos, tipo o Banco do Brasil, bancos estaduais. Tipo, falando, esse banco tem tanto... Exato. Nossa. Assim, esse é o problema da criação de dinheiro hoje. Ela já era abstrata no século passado e eletrônica, e agora ainda mais. Então, o dinheiro ele existe não apenas no formato físico, mas também no formato eletrônico. E quem cria é Banco Central e bancos comerciais também. A maior parte das reservas não é de moeda manual, tá? A moeda manual é como os economistas chamam as moedinhas e o dinheirinho de papel. Tá? Que também são reservas bancárias, mas é moeda manual no caso, né? Elas se transformam em reservas quando estão depositadas no banco. A maior parte do dinheiro que a gente utiliza no dia a dia é moeda escritural bancária ou depósitos à vista, que são créditos criados pelas instituições bancárias. Todo banco que você pode depositar dinheiro é um banco que cria moeda. E isso é mais um argumento para a gente entender por que impressão de dinheiro não pode ter relação direta com a inflação, porque o sistema bancário, inclusive privado, todos os bancos que você pode depositar dinheiro, são bancos que criam moeda. Então, o sistema bancário cria muita moeda, muito mais que o Banco Central. Muito mais que o Banco Central. E sequer o Banco Central pode controlar a criação de moeda escritural bancária pelo sistema bancário. Tá? Essas coisas a gente tem que dizer, porque os liberais gostam de usar a analogia da família e desprezam todo esse mundo de coisas que existem aí na macroeconomia, né? Na questão de moeda e bancos. Então, assim, os bancos criam muita moeda. A maior parte da moeda que a gente utiliza é criada pelos bancos, não pelo Banco Central. Se eu não me engano, eu não tenho esses dados atualizados, mas aqui no Brasil, coisa de 10%. Tá, das movimentações eram em moeda manual. Agora com o Pix deve ter caído bastante. Mas no mundo já era coisa em torno de 5% do movimentado na economia. Então é bastante pouco mesmo. Quanto erro, meu Deus. Vamos lá. Primeiramente, moeda escritural bancária é uma representação dos depósitos à vista. Quando você deposita dinheiro em um banco comercial, esse dinheiro vai para uma conta dentro do Banco Central pertencente a esse banco comercial. O dinheiro que você tem na sua conta é uma representação da dívida que o banco tem para contigo. E ao transferir esse dinheiro para outra pessoa, você só está mudando o credor da dívida. Dinheiro em conta bancária é meramente eletrônico e dinheiro de verdade fica no Banco Central. Tá, mas isso não significaria que os bancos podem, de certa forma, criar dinheiro eletrônico à vontade? Na realidade, não. Se fosse assim, um banco comercial poderia alterar o saldo da conta de um dos diretores, por exemplo,
dizendo que a conta tem R$1 trilhão. Isso não acontece porque o Banco Central tem um mecanismo chamado depósito compulsório, que é basicamente um percentual que os bancos comerciais são obrigados a depositar na conta do Banco Central referente ao total dos depósitos à vista. Vamos supor que a taxa de depósito compulsório fosse de 50%. Se um banco comercial resolvesse inventar que um dos diretores deles tem R$1 trilhão na conta, eles teriam que adicionar na conta deles do Banco Central metade disso, o que significa que a quantia de moeda escritural é limitada. Os bancos de fato têm o poder de criar moeda, mas se o Humberto Matos tivesse parado um segundo para pesquisar no Google, em vez de ficar falando coisas aleatórias, ele saberia que isso é causado por um mecanismo chamado sistema de reserva fracionária. Como os bancos emprestam dinheiro que eles não têm, eles acabam aumentando a quantia de depósitos à vista de forma artificial. Um breve raciocínio que explica essa situação seria o seguinte. João deposita R$1.000 no Banco A. Banco A mantém 50% na sua conta do Banco Central e empresta R$500 para Maria. Maria deposita R$500 no Banco B. Banco B mantém 50% na sua conta dentro do Banco Central e empresta 250 para Ricardo. Ricardo deposita 250 no Banco A novamente. Banco A mantém 50% da sua conta dentro do Banco Central e gasta o resto. Nesse exemplo, os R$1.000 de verdade acabaram virando 1.750 fictícios. Mas como podemos ver, não é o banco que decide do absoluto nada criar moeda escritural, como Humberto falou. É na realidade o sistema de reserva fracionária que de certa forma permite que o mesmo dinheiro seja depositado mais de uma vez. Se o depósito compulsório fosse de 100%, não haveria reserva fracionária e isso não aconteceria. Mas algo interessante a se dizer também é que esse fator multiplicativo não é infinito, e é inclusive bem fácil de calcular. O chamado multiplicador bancário é definido como o inverso do depósito compulsório, expresso pela seguinte equação, com R representando os depósitos compulsórios, que também é chamado de taxa de reserva. M igual a 1 dividido por R. No nosso exemplo em específico, os depósitos compulsórios foi de 50%. Então, se substituirmos na equação, teremos o seguinte. Com esse multiplicador bancário de 2, isso significa que os bancos comerciais têm a capacidade de expandir a oferta monetária em até 2 vezes. Mas isso, de certa forma, não poderia fazer os bancos comerciais afetar negativamente a inflação? Sim, mas as autoridades monetárias já têm isso calculado quando vão implementar alguma política monetária. Como o Banco Central determina a taxa de depósito compulsório, automaticamente ele controla o multiplicador bancário. E se ele precisar que esse multiplicador seja menor, para poder controlar a inflação, ele pode aumentar a taxa de depósitos compulsórios. O próprio Plano Real é um ótimo exemplo disso. Além de parar com toda a impressão monetária, eles também colocaram a taxa de depósito compulsório em 100%, tornando o multiplicador bancário para novos depósitos zero. Só depois que o Brasil conseguiu de fato sair da hiperinflação e ter uma certa estabilidade que resolveram abaixar essa taxa. Desde então, ano após ano ela vem caindo, e atualmente está em cerca de 20%. Ficou evidente por essa análise que para Humberto Matos, não só o governo não é capaz de controlar a inflação monetária criada pelos bancos comerciais, o que é mentira, como também qualquer impressão monetária por parte do governo não vai ter nenhum efeito negativo, sendo que a impressão monetária é um componente comum de todas as hiperinflações da história. E há diversos estudos que demonstram que sim, impressão monetária num cenário de alta inflação gera ainda mais inflação. E mesmo num cenário de baixa inflação, no longo prazo a impressão monetária também vai afetar negativamente a inflação. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, avisem que aí eu posso continuar a análise desse mesmo vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.